As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, aleluias, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. E vós, aleluias, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, e eles saíram ao encontro. Versículo, aleluias, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e fechou as portas. Versículo 13. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho há de vir. Amém? Glória a Deus. Como Jesus é lindo, como ele vem trabalhando em nossas vidas, né? Como aqui a palavra diz que ele usa situações que acontecem conosco diariamente. Sempre eu costumo apontar algumas situações que vêm acontecendo em minha vida, porque o Senhor verdadeiramente faz com que eu viva a palavra na íntegra. E eu estava pensando, né, que essas mulheres, essas 10 virgens, que significavam 5, significavam que elas eram prudentes, que elas estavam atentas, que elas eram vigilantes, que elas estavam preparadas para receber um noivo, para ali acontecer um casamento, né? O noivo estava aguardando ali a noiva. Quando falamos de casamento, logo a gente pensa numa preparação. Uma noiva, ela não se casa de qualquer forma, não é isso? Ela precisa ter aquele tempo para se preparar, ela cuida das suas vestes, ela cuida do cabelo, ela cuida da maquiagem. E há uma preparação, há um tempo determinado para todas as coisas. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 3:7, em nome de Jesus, que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu quero te dizer que hoje é o tempo que você vai viver milagre. Eu quero te dizer que hoje Deus, ele dá uma ordem do trono da graça. Tudo que não estava acontecendo vai acontecer. Eu tenho passado por um processo de busca, né, do Senhor, mas eu tenho passado tantos ataques espirituais, e quem não tem passado? Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. A palavra de Deus diz que não seria fácil nós seguirmos a Jesus, porque nós seríamos perseguidos, né? Nós iríamos ser injuriados, muitas situações. E o que Jesus quer que a gente entenda? Eu tenho vivido essas experiências com o Senhor, e eu tenho percebido que o Senhor, ele tem trazido maturidade nesse tempo. Quando o Senhor permite que muitas guerras aconteçam conosco, é para que a gente venha ter maturidade, para que a gente esteja preparado para viver aquilo que Deus tem para nós. Aqui ele fala que essas 10 virgens, né, significava quem? A igreja. A igreja representa essas mulheres virgens, imaculadas, que estavam ali preparadas, com as suas lamparinas, aleluia, cheia, né, de azeite, que significa a presença do Espírito Santo. Enquanto as loucas estavam fazendo a obra de qualquer jeito, estava ali de qualquer jeito, porque quando o azeite acabou, as suas lâmpadas apagaram, foi nesse momento que elas saíram para comprar. E ainda elas quiseram o azeite daquelas que estavam preparadas. É assim que acontece. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e diz: Senhor, eu quero essa unção sobre a minha vida, aleluia. Eu quero também falar do amor da palavra de Deus, eu quero louvar, eu quero orar, sim, mas não quer pagar o preço. Quer fazer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer forma. Quando chega justamente no dia da terça-feira, parece que as tarefas, elas se multiplicam na minha vida. Muitas coisas eu preciso realizar, eu nunca vi um dia tão cheio como o dia de terça-feira. Ele consegue ser mais cheio do que todos os outros, e começam a acontecer situações para que a gente não esteja, né, no centro da vontade de Deus. Por isso, nós precisamos nos prepararmos antes de entrarmos na presença de Deus, antes de fazer a obra do Senhor, porque Deus, ele quer que nós façamos a sua obra com diligência, e tudo que vier à sua mão, faça com diligência, faça com excelência. Mas aquelas mulheres, elas estavam dispersas. E eu lembro que
Quando elas adormeceram, logo me veio à mente o que tem acontecido, né? Quando o mundo espiritual começa a trabalhar, a gente sente o que está acontecendo, quem está ligado com Jesus. E eu sinto que eu tenho passado por ataques espirituais. O inimigo, ele tem trazido cansaço em nossas almas, ele quer que a gente fique paralisado. E eu tenho passado por guerras na madrugada. Quero pedir até às minhas irmãs perdão por não estar participando das orações na meia-noite, mas eu estou em guerra, eu não estou dispersa, e é uma luta, e como a palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas, e nós precisamos passar por esse processo, por essa transformação, para que a gente esteja da forma que Deus nos quer, porque nesse processo nós vamos tendo maturidade, a gente vai aprendendo. Quando você passa uma guerra, você passa uma situação, você fala, Senhor, que luta é essa? Que não passa, mas quando você vai olhar ao seu redor e que passa aquele vento e que você já está em outro estágio, você para pensar, há um tempo atrás, aleluia, Jesus, eu olhava para aquela situação e me perguntava como é que eu vou sair dessa. E eu vejo que o Senhor tem trabalhado em mim. Muitas situações se levantaram e coisas bem punk mesmo, sabe? Aquelas coisas tremendas que você fala assim, Jesus, mas eu tenho aprendido com todas essas guerras a descansar no Senhor. Não dessa forma, porque aquelas mulheres, elas foram relapsas com a obra de Deus. As nécias, as loucas, as insensatas, porque elas deixaram as suas lamparinas apagar. Significa que elas saíram da posição em que Deus havia dito que elas tivessem. Elas tinham que estar preparadas, porque aqui diz que quando elas saíram para comprar o azeite, aleluias, né? O noivo apareceu e aquelas que não estavam preparadas ficaram do lado de fora. Em nome de Jesus. Você já viu que nós nos preparamos para tanta coisa quando vamos nos encontrar com amigos, com pessoas queridas, preparamos a nossa veste, preparamos aquele momento, marcamos, temos, né, o cuidado de não marcar outra coisa, porque aquele momento está agendado para nos encontrarmos com aquela pessoa. Quando marcamos algo que precisamos resolver, você tem que seguir. Né? Eu estava aqui o tempo antes de entrar, o Espírito Santo é tão maravilhoso. É que eu tive alguns probleminhas, mas assim, quando o Senhor, aleluias, ele quer trabalhar, nada nem ninguém pode impedir, né? Em nome de Jesus. E hoje, eu havia pedido algumas informações na área que eu trabalho, ao cartório, no dia 14 de abril. E aí eu fui na minha caixa de e-mail e vi que eles não responderam, e até atestaram que eles receberam, que eu disse, por gentileza, aleluias, acusar recebimento. E eles falaram que eles não receberam, eu disse, Senhor, eu vou ligar hoje, mas eu estava com muita correria, muitas coisas, aí liguei. E ela, não, tudo bem, eu vou sinalizar para o setor. Quando foi agora, na hora de entrar, como Deus é maravilhoso, não há nada em oculto que ele não traga à luz. E eu sabia que era uma resistência, porque o inimigo ele começa a trabalhar em todas as nossas áreas para que a gente venha se distrair. E nessa história, eu comecei a ir muitas vezes, toda semana, e há 2 semanas eu disse, eu não vou nesse lugar agora. Não, porque eu estou perdendo meu tempo. Eu vou ter que ir para lá, a resistência vai cair. Mas agora eu já fui. Agora é momento de lutar de outra forma. E aí vem muitas outras situações que você acaba, né, se passando. Mas mesmo com pouca força, eu continuei caminhando. E antes de entrar, eu recebi uma mensagem que amanhã eu devo comparecer. Eu não ia olhar minha caixa de e-mail nesse momento, né? Que eu devo comparecer a um certo horário. Eu falei, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, meu Pai, que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que nós estamos posicionados, o Senhor vai, porque não há nada em oculto que o Senhor não traga à luz. O que é que era o inimigo? O inimigo de nossas almas queria que eu não tivesse, porque ele quer fazer com que a gente seja paralisado, seja em qualquer área de nossas vidas. Em nome de Jesus, ele quer impedir que você caminhe. Mas quando nós estamos posicionados, mesmo doendo, mesmo caminhando devagar, você continua andando. Quero te dizer que Deus está trabalhando ali nisso. E nesse tempo eu tenho orado, e muitas vezes eu acordo na madrugada e digo, Senhor, o Senhor me acordou de novo, eu sei que o Senhor quer falar, e eu oro, faço aquela oração, mas eu também sinto que é uma guerra tão grande que eu não consigo me lançar.
né? De uma forma maior, de mergulhar e dizer, Pai, vem aqui falar comigo, e eu digo assim no meu cansaço, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Mas eu fiquei percebendo, eu fiquei acordando 3 vezes na madrugada e fazendo oração, e depois quando chega às 4 e poucas, 5 horas, eu já vou me ajoelhar. Confesso que nos outros momentos eu fico na cama mesmo, e só quando está amanhecendo eu me levanto e eu digo, Senhor, e hoje mesmo eu ouvi, quando Deus não nos responde. Vocês já passaram por isso? Quando nós estamos orando, orando, orando e não ouvimos a voz do Senhor. Não quer dizer que você esteja, aleluia, fazendo uma coisa de errado. E muitas vezes a gente, né, traz esse peso para a gente e dizer, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo algo de errado? E eu comecei a me cobrar. Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu vejo que eu tenho que fazer mais, e eu digo, não, eu vou usar as armas que o Senhor deixou. E eu comecei, aleluias, a trazer uma consagração e a mortificar mesmo, a minha carne mesmo sem vontade. E tem momento que a sua carne, ela quer outras coisas, eu digo, não, mesmo doendo, eu vou continuar andando, e pelas misericórdias do Senhor, Ele não deixa nada em oculto. Ele traz para a luz. E o inimigo, eu percebo, ele tem colocado no servo de Deus uma tristeza, um cansaço. Ele tem trabalhado para que a gente esteja frio espiritualmente e que a gente venha fazer a obra de Deus de qualquer forma. E achar, não, mas mesmo assim eu estou fazendo. Não, em nome de Jesus. Ontem eu tive uma aula e eu falei assim, eu não estou com vontade de me inscrever. Mas o Espírito Santo foi me guiando, porque ele disse assim, você precisa estar preparada. Aleluia. Como que você quer alcançar outros resultados se você vai fazer a mesma ação? Você precisa, né, buscar algo mais para você fazer o diferencial. E aí eu comecei a orar, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria, o Senhor se prepare. Aleluia, Jesus é lindo. Se prepare, porque o que eu quero fazer com você, você não quer o diferencial? Então você precisa executar algo diferente das pessoas. E logo o professor tinha anunciado, serão 3 aulas diárias, serão 3 horas de aula. E eu disse, Senhor, eu estou tão cansada, é tanta correria. E lembra que eu tenho falado? Nós encerramos a série chamada Restauração, estudando o livro de Neemias, e Deus, ele é perfeito, que quando eu olho ao meu redor, eu falo dessa grande construção, de uma obra de construção, de uma obra de restauração. Ontem eu fiquei olhando para fora da minha casa e eu falei, precisa fazer isso e isso. Eu falei, não, porque lá dentro está assim. E o Senhor falou assim, não, é porque comigo é diferente. Porque a transformação que eu quero fazer na vida daqueles que se dizem me seguir a Cristo, eu trabalho primeiro no interior, porque eu pensei, Senhor, essa fachada, ela está tão... Eu vou mudar isso aqui, eu chamei o rapaz, na hora o Espírito Santo falou comigo, não, não é momento, aleluia disso. Eu estou trabalhando dentro. Existe algo que precisa ser construído e outros que precisam ser restaurados. Construído aquilo que ainda não foi construído, aleluia. E restaurado aquilo que um dia esteve de pé e depois se desmoronou. Quando fala em restauração, significa, aleluia, de construir algo em cima de uma base, em nome de Jesus. Então, é isso que Deus ele tem feito com os servos dele. Ele trabalha no nosso interior, nas nossas dores, nos nossos medos, porque ele quer nos fortalecer, ele quer trazer amadurecimento. E hoje eu recebi uma cura tão grande, eu fiquei correndo para lá e para cá, eu disse, Senhor, eu vou para o culto de oração. Eu preciso orar, eu preciso louvar, eu preciso me encher. E muitas vezes as tarefas do dia eu disse, não, eu já tenho esse dia para ministrar. E muitas vezes eu disse, não, quanto mais você busca, né? Quanto mais você vai, você se entrega, você esvazeia, aleluias, você abre um espaço para que você possa receber. E foi tão maravilhoso, e eu adorei, eu recebi, eu ouvi a voz do Senhor, algo que eu já sabia, porque muitas vezes você está orando e sabe por que Deus não responde, aleluia, Jesus. Senhor, eu não estou ouvindo a sua voz. A palavra de Deus diz, aleluia, quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E Deus, ele tem falado algo comigo e na minha carne, eu não quero. Eu não quero disso, eu não quero por isso, eu não quero por aquilo, começa a fazer justificativa.
E o Senhor me deu uma resposta disso, e o Senhor não responde. Por quê? Nós temos que aprender a confiar, esperar o tempo do Senhor. Porque Ele já falou conosco. E você fala, Senhor, usa a irmã para falar comigo, aleluia. Usa fulano de tal, traz a revelação. Deus, Ele quer falar comigo e com você. É por isso que Ele tem nos acordado na madrugada. Eu estava acordando na madrugada de uma guerra tão grande que eu levantava e comia um biscoito. E eu ficava assim, aquela irritabilidade, eu digo, não é isso. Aí eu ia no banheiro, voltava, bebia água, não é assim que a gente fica, quando a nossa alma fica inquieta. E daqui a pouco eu cochilava, daqui a pouco eu levantava, e o Espírito Santo ali despertando. E eu, meu Deus, misericórdia. Muitas vezes Deus ele permite, na maioria das vezes, que as coisas que, né, a tempestade venha se levantar para que a gente esteja no centro da sua vontade, para que a gente venha fazer a sua obra com diligência, com excelência, para que a gente não esteja desse jeito. Aquelas 5 nécias, loucas, insensatas, sabe por que elas dormiram? Porque elas estavam distraídas. Porque elas acharam que, aleluias, elas podiam fazer o que elas queriam fazer. E no momento, na chegada do noivo, elas saíram para comprar. Quanto você tem buscado do Senhor? Senhor, eu quero essa unção, eu quero esse poder. Você tem pago o preço? Tudo existe um preço, nada é de graça. Algo que é de graça, sabe o que é de graça? A graça de Deus, que você não precisa pagar, que você não merece, que é um favor imerecido em nossas vidas. Mas todas as outras coisas têm um preço. Mas por que essa graça é de graça? Porque antes o Senhor Jesus, ele pagou com sua vida. Aleluia. E o que eu quero dizer para as irmãs hoje? Que nós precisamos estar disponível para o Senhor, pagar o preço, mesmo a gente não querendo. Eu comecei a fazer comparações, né? Algo que eu tenho buscado do Senhor, e eu digo, não, Senhor, mesmo sem vontade, até estar perto. Oh, Jesus, misericórdia. De pessoas que eu não gostaria de estar. E não é pelo tipo de outro sentimento de, aleluia, Jesus, de ter raiva, de não gostar, não. Eu até gosto muito dessa pessoa. Só que existe algo. Ai, meu Deus, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Eu estou falando misericórdia porque eu preciso de muitas das misericórdias do Senhor, que são infinitas e inesgotáveis. O Senhor me deu de surpresa. E o Senhor faz com que eu me exponha todas as vezes. Eu ainda estava buscando o que o Senhor queria trabalhar, né, em mim, em nome de Jesus. E muitas vezes eu não quero estar perto de pessoas, mas assim, de certas pessoas, de pessoas em específico. Porque simplesmente existem coisas que eu não sou de acordo, que eu vejo que aquela pessoa não está na posição que ela deveria estar. E o Senhor logo diz, em que posição você está? E eu olho, Senhor, mas Senhor, eu quero estar perto de alguém que eu admire. E foi isso que eu disse para o Senhor. E o Senhor falou comigo, isso não tem a ver com você, não. Tem a ver comigo. E quantas vezes a gente foge do nosso chamado, porque simplesmente a gente não quer, a gente não tem vontade, a gente começa a fazer comparações, e você ora e pede algo a Deus, e daqui a pouco você não quer, em nome de Jesus. E eu falei, Senhor, misericórdia, isso estava trazendo um conflito tão grande dentro de mim, e o inimigo das nossas almas, ele sabe aquilo que nos aflige, estava trazendo uma tristeza no meu coração. E por isso essa batalha constante e aquela inquietação na alma. E eu entendi o porquê do silêncio do Senhor. Porque a gente quer fazer aquilo que a gente tem vontade. Eu sou tão crente, eu creio, eu confio. Mas na hora que o Senhor chama, você não está disponível para o Senhor. Você tem muitas coisas para fazer. Aquelas mulheres, elas tinham muitas coisas para fazer. Porque elas deixaram, aleluias, para na hora que o noivo chegasse. Sabe por quê? Porque ela disse, não, no momento que acabar, ela já tinha ideia, eu vou lá e peço o emprestado. A palavra diz que aqueles que pedem emprestado se torna escravo daquele que empresta. Esses dias eu estava precisando de algo, né, para fazer a minha obra. Eu já tinha pedido até ajuda a uma pessoa. E o Senhor estava me ministrando no livro de Neemias, dizendo, eu já liberei todo o suprimento
Como aquele rei deu as cartas. Eu sou o rei que dei as liberações, que vou fazer com que você pise em lugares imagináveis. E eu já liberei todo o recurso, agora você precisa andar. E aí eu fui pedir algo, e essa pessoa endureceu o coração. E eu fiquei pensando, mas eu não trouxe. Eu sabia. Eu disse, Senhor, eu sabia. Senhor, por que todas as vezes essa pessoa diz, né? Eu estou disponível e a pessoa diz. Sempre estou disponível. E a pessoa diz que não pode, que não pode, que não tem. E logo o Senhor, né, disse comigo, porque você não tem que depender de pessoas, você tem que depender de mim. E eu, glória a Deus, para que todos vejam que essa obra foi feita com as minhas mãos poderosas. Gente, é tão incrível, eu tenho tanto testemunho, tantas coisas que, assim, é loucura para as pessoas. Ah, você ora por um parafuso, eu oro. Você ora por uma maçaneta, eu oro. Eu oro por todo o suprimento, aleluias, que eu preciso. Porque eu sou dependente do Senhor. E muitas vezes nós dizemos que somos dependentes, queremos que pessoas venham até... Sim, o Senhor usa, mas aquelas pessoas que Ele envia. E muitas vezes a gente vai procurar, né? E eu vejo como Deus, Ele tem me mostrado algo. Ele começou a trabalhar comigo, era tanto orgulho antes de eu conhecer o Senhor, que tudo tinha que ser aquilo, que tinha que ser o melhor, tal, aquela ousadia no espírito. E Deus começou a me quebrar, a me tratar. E hoje Deus faz com que eu veja valor em coisas que não têm valor para as pessoas. Sabe, a reciclagem? Ele diz assim para mim, eu te peguei. Eu te peguei toda moída, toda sem a minha graça, e te reciclei. Eu não te dispensei. Aleluias. E por que você quer fazer isso com outras pessoas? Por que você não quer essas pessoas? Por que você não suporta? Tem hora que eu faço assim, ó. Gente, nós somos seres humanos, né? E eu fico assim, ó. Ai, Senhor, eu não aguento. Eu sinto tanta vontade de dizer, em nome de Jesus, desperta. Desperta, ó tu que dorme. E Deus está dizendo para mim e para você, desperte. Porque aquelas nécias, aquelas loucas dormiam. E muitas vezes a gente quer que as outras pessoas despertem, quando a gente precisa ser despertado. Na madrugada, Deus tem me chamado, mas eu não tenho vontade, uma guerra. Porque quando começa aquela batalha espiritual, o inimigo quer fazer isso, quer trazer paralisação, esfriamento espiritual. E eu entendendo isso, o que é que eu faço? Eu disse, eu já sei como é que eu vou fazer. A casta de demônio que só sai com jejum e oração. E mesmo sem vontade, eu sei quais são as armas, né? As armas que estão disponíveis para que a gente venha batalhar. Para cada batalha, uma arma específica. Em nome de Jesus, eu comecei, e eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor estava me dizendo que, aleluia, o suprimento que eu preciso, o Senhor já liberou, porque o Senhor já nos abençoou com toda a sorte espiritual. Que o Senhor é quem vai enviar a pessoa. Gente, eu estou tanta ousadia no espírito que eu estava, meu Deus, isso não vai acontecer, eu já falei disso na outra ministração. Eu estava falando para avivar a fé do irmão, que o irmão estava dizendo, eu fui fazer uma simulação, eu estou usando esse exemplo porque é o meu trabalho, de um financiamento, tal, mas a taxa que eles estão pedindo, eu falei, querido, não tem de limite em vós, o Senhor está dizendo para mim, para você, não tem limite em vós, esteja disponível, nós somos seres limitados, mas o Senhor não, o Deus que servimos não. E eu disse para ele, querido, você não sabe, pense numa pessoa sem um tostão, sem nada, e eu, uma situação, eu falei para vocês que estava passando por estou passando por um processo que, assim, a minha laje, ela está vazando, né, uma laje extensa, em pouco tempo, mas eu entendo trabalhar do Senhor. Não é algo, é espiritual. Tudo que acontece dentro dessa casa é espiritual, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está construindo de dentro para fora, Ele está trabalhando em mim, no meu caráter, na minha pessoa, na minha casa, Ele está trabalhando em mim, literalmente na minha casa, porque, aleluia, Ele quer adornar a casa, Ele quer transformar, mas Ele quer fazer a casa do jeito dele. Glória a Deus. E aí eu disse para ele, querido, você sabia que eu chamei? No meu trabalho, eu conheci essa pessoa para fazer um serviço em outro lugar, e esse homem é uma empresa, eu peguei, chamei uma empresa, sem tostão, falei, vou andar em direção ao milagre. Você pode ir lá fazer o orçamento, que já viu, né? Cara dura, não, fé, certeza, confiar.
E aí chamei e tal, ele fez, foi o caminho, você tem que se mover, que Deus, quando você vai andando, aleluia, ele vai abrindo o caminho. Quando aqueles homens foram perseguidos por Faraó, que se encontraram ali, o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho na sua frente, o exército de Faraó vindo atrás, pronto, agora morremos, acabou tudo, pronto. Mas ali, ó, quando eles começaram a andar, foi assim que o mar se abriu. O mar começou a se abrir. A gente precisa se mover em direção ao nosso milagre. E eu trouxe esse homem, fez o orçamento, mas Deus nunca vai fazer. E eu até tentei de qualquer jeito, pela aí, Senhor, como é que é, tem um jeito aqui. Não aconteceu. Esse homem não vinha, ele veio a primeira vez fazer, as barreiras caíram, e o Senhor enviou uma outra pessoa que eu nem pensava, mas como eu estava me movendo, as coisas começaram a acontecer. Você precisa se mover, você precisa estar preparada, você precisa estar com a sua lâmpada, aleluias, cheia. Você precisa estar cheia do azeite, da presença do Espírito Santo, para que o seu caminho venha ter luz, para que você enxergue a direção que o Senhor, ele quer nos dar. Mas quando o nosso coração está com um sentimento de tristeza, de dor, de fracasso e outras coisas, quando você não faz algo, né, que o Senhor determinou, simplesmente porque é uma vontade, porque você não suporta, aí eu falo, Senhor, tem momentos que eu digo, Senhor, é por isso que o Senhor me separa, porque tem momentos só o sangue de Jesus, que eu prefiro estar com eu mesmo. Imagine, já aconteceu o momento de você não suportar você mesmo? E eu já vou dizendo assim para as pessoas, querido, eu sou chata, eu sou exigente, eu sou exigente. Tem um amigo meu, um irmão em Cristo, que ele fala assim, ele fala de uma forma, quando eu digo, não, vamos fazer assim que a gente está fazendo um trabalho. E aí eu vejo que tem algo que é mais inteligente, que você pode ganhar tempo e fazer mais, você enxerga, mas tem pessoas que têm uma visão limitada. E vai existir lugares que Deus ele vai colocar pessoas para que você possa aprender. E Deus ele tem derramado, ele tem me feito enxergar. E aí ele fala assim para mim, Cleide, você é exigente, viu, irmã? E sabe por quê? Porque eu quero fazer o melhor. Eu tenho aprendido isso, porque quando eu estava no mundo, eu esfolava a minha carne, eu fazia tudo para que eu pudesse, né, satisfazer o meu ego. Eu gostava de muita luxúria, eu gostava tanto, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ralar para estar naqueles lugares, para estar vestida né, da forma que eu queria estar. E eu pagava um preço alto. E hoje, com o Senhor, a gente procura tanta desculpa, porque eu não posso, porque eu estou cansada, porque eu não estou com vontade. E é aquela coisa, começa a guerra. A nossa vida espiritual é feita de ciclos. Não existe essa super crente que não vai passar por lutas. Não, porque você não está com Deus. E o diabo ele quer colocar isso, que tem alguma coisa errada com você. Não, irmã. Em nome de Jesus. É natural, nós somos seres humanos, nós temos limitações em nome de Jesus, mas o Senhor diz que nele, porque diz nele, não tem de limite em vós, mas nós precisamos estar em Cristo, deixar que Cristo conduza a nossa vida, porque nós temos limitações, nós somos ser humano, mas quando nós estamos em Cristo, nós não temos limites. É o Senhor quem age, é o Senhor quem faz, em nome de Jesus. E tem um outro texto que eu quero compartilhar que o Senhor, por 2 vezes, me deu. Eu falei, Senhor, o Senhor tem me dado essa palavra e eu ainda não entendi, aleluia, o que o Senhor quer falar comigo. E hoje, novamente, ele me deu essa palavra e veio a maturidade da palavra. Lucas 1, versículo 57, que diz assim, aleluia. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Eu quero te dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Essa dor que você tem passado, essas batalhas, um ciclo se fecha em nome de Jesus e outro se inicia. Lembra que no livro de Neemias eu falei sobre que era um mês, né? O mês de Quisleu, e depois veio o mês de Nissan, o tempo do plantio, o tempo da colheita. É tempo de colhermos tudo aquilo que nós plantamos. E aqui foi o tempo de Isabel, a serva e o servo do Senhor, Zacarias, viveu um milagre. Eles receberam uma promessa, mas houve algo que impediu que eles tomassem posse da sua promessa por um tempo. Muitas vezes a gente não tem ouvido a voz do Senhor, porque a gente se agita no nosso espírito
impede o trabalhar do Senhor. Não que Deus, né, fique limitado para poder trabalhar. Nós é que fazemos isso. O que a gente vai fazendo? Nós tardamos o nosso milagre. A incredulidade de Zacarias fez com que ele... O que Deus fez? Não, agora eu vou emudecer ele para ele calar a boca, porque ele tem aberto a boca, tem falado tanta coisa. A incredulidade. Sabe o que é a incredulidade? É você confiar em algo que é mentira. É você dar vazão à mentira. E o Senhor me ministrou tão forte falando sobre isso, que é você crer em Satanás, porque se ele é o pai da mentira, porque quando duvidamos de Deus, nós estamos crendo em Satanás, nós estamos confiando em Satanás, nós estamos ouvindo a voz de Satanás. Todas as vezes que a incredulidade vier, porque a incredulidade é dúvida. E o inimigo das nossas almas, ele quer trazer dúvida. Ou será que vai acontecer? Eu tenho orado tanto tempo e não acontece. Não, em nome de Jesus, que toda a incredulidade caia por terra. Em nome de Jesus. Versículo, aleluia, 76. Em nome de Jesus. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir antes à face do Senhor e preparar os caminhos, e preparar o caminho. Versículo, aleluia, 77. Para dar ao povo conhecimento da salvação e da remissão dos pecados. Aqui, Isabel, ela deu à luz a João Batista. Quem era João Batista? Profeta. Né? Desde o ventre, ele já foi cheio do Espírito Santo. E Deus levantou ele naquele tempo para que ele preparasse o caminho para a vinda do Messias, falando do arrependimento, pregando. E onde ele foi pregar? Aleluia, no deserto. Olha que coisa totalmente improvável, né? É nesse deserto que Deus vai fazer uma grande obra na minha, na sua vida, na sua casa, na sua família, mas você precisa estar posicionado em nome de Jesus. E a palavra nos diz que João Batista foi, preparou o caminho, mas João Batista tinha consciência, né? Que aquele que viria após ele era maior do que ele não tinha, que ele se comparava, eu não sou digno nem de, né, amarrar as sandálias do pé daquele que veio, né? As sandálias do enviado do Senhor. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que muitas vezes a gente precisa quebrar o nosso orgulho, sempre, porque o orgulho é um sentimento do diabo. Sabe o que o diabo quer? Trazendo tristeza, levantando situações. Ele quer roubar a adoração de Deus. Quando você não adora a Deus, você está adorando o diabo. É coisa tão simples, e eu tenho tido uma maturidade, porque o diabo ele levanta coisas tão ridículas. Hoje eu ouvi uma irmã falar, quando pessoas se levantam, que é uma palhaçada tão grande para ter uma guerra, e se você agir como as loucas, agir como uma pessoa sem pensar, ir na carne, né, você perde a sua bênção, é isso que o diabo quer. E eu fiquei vendo esse tempo de batalha, que coisas pequenas que estavam me irritando. O diabo estava por trás disso, porque ele sabe aquilo que me tira do sério, porque a gente deixa claro, ele sabe aquilo que te tira do sério e ele quer que a gente haja como louca. Mas eu quero te dizer que Deus ele quer nos fazer mulheres prudentes, mulheres que estão atentas, que estão vigilantes, que se preparam, aleluia, antes do acontecimento. A gente precisa estar preparado. Quem o Senhor enviou? Aleluias, ele enviou João Batista para preparar o caminho, para que o Messias viesse, em nome de Jesus. E Hebreus 10, 37 diz, lembra do primeiro versículo? Deixa eu ler primeiro o primeiro versículo aqui, que o Senhor falou comigo. Lucas 1, 57, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Isabel e Zacarias achavam que estava demorando do milagre acontecer. Ele não tinha mais esperança. Já sou dessa idade. E quantas vezes, né? Lembra de Sara, que quis dar um jeitinho? E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, não soube esperar, aleluia, o tempo da promessa. E aí pegou uma serva, colocou para coabitar com o marido. Imagine que artimanha do diabo mesmo. Ela pegou uma outra mulher para se deitar com o seu próprio marido, para que essa mulher gerasse um filho. Enquanto o Senhor havia dito que o filho viria dela, do seu ventre e do seu marido. Até Abraão achou que foi conhecido como o pai da fé, aleluia. Veja como Deus nos trata na nossa fraqueza, na nossa debilidade.
Aquele que teve incredulidade foi transformado no pai da fé. Em nome de Jesus. E Deus, ele pega aquilo que é na nossa fraqueza e o poder dele se aperfeiçoa. Uma pessoa que era muito, aleluia, muito esculhambada no mundo como eu era, em nome de Jesus, ele pega e enche do Espírito Santo e ele dá o quê? A palavra dele. Eu me lembro que uma vez, no culto, que o Espírito Santo estava trabalhando de uma forma tão grandiosa. Receba os dons, e ele estava repartindo os dons. E o Senhor falou bem assim ao meu coração, evangelismo. Eu falei, pastora, o Senhor falou comigo, evangelismo, ela fez. Verdade, porque evangelismo, você falar da palavra de Deus, eu falei, ele falou disso, mas só que eu ficava sempre admirando as pessoas que chegavam no altar, e eu falava, Senhor, eu quero isso para mim. Eu dizia, meu Deus, como é que as pastoras conseguem falar dos versículos bíblicos e ficar tudo na cabeça? Mas o Espírito Santo é um caminho. Quando você aprende o caminho, o Senhor vai lhe direcionando. Aleluia. Então, em nome de Jesus, lembra, aí Sara quer dar um jeitinho na promessa, quer adiantar a promessa. Houve uma incredulidade. Deus, fechou a boca de Zacarias, para que ele não perdesse o seu milagre. Enviou João Batista, preparou o caminho, e a palavra de si completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. Eu quero te dizer que completa-se agora um ciclo, e chega o tempo de você tomar posse do seu milagre, da sua promessa. Todas as dores que você sentiu, aleluias, todo choro, aleluias, foram águas que, aleluias, que molharam a terra. E eu quero te dizer que o Senhor, ele recolheu as suas lágrimas. E hoje ele está entregando, receba em nome de Jesus o milagre. Aquilo que você buscou do Senhor. Aquilo que você achou, aleluia, que estava demorando. Mas a palavra diz que completou o tempo para Isabel. O tempo de dar a luz. Aleluia. E quando a luz vem, ela vem dissipando todas as trevas, tudo aquilo que você não estava enxergando. Você vai enxergar hoje. Lembra? Quando Eliseu estava numa grande batalha e o seu servo Geazi, ele não enxergou. E ele disse assim, Senhor, abre os olhos para que ele possa ver. Porque ele sentiu medo, aquele exército grande vindo ali em cima, e quando os olhos espirituais foram abertos, ele viu que verdadeiramente maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quero te dizer que Satanás, ele procura presepada. Ele não quer que você entenda a autoridade que Cristo delegou sobre as nossas vidas, porque ele disse que nós pisaríamos em serpente e nada nos faria mal. Ele está delegando autoridade, você precisa se apropriar dessa verdade, porque ele quer trazer medo. Ele quer que você fique paralisado. Em nome de Jesus. Você precisa entender. E o Senhor ministrou no meu coração. Quando você declara essa palavra, maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. Né? Maior é Deus, que ele é poderoso, ele é enorme, ele é grande. Ele é maior do que qualquer gigante que se levante contra mim e contra a sua vida. E outra palavra que eu falava, o Senhor trouxe a maturidade dessa palavra para mim. Em Cristo, aleluias, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora. Muitas vezes a gente pensa, porque eu sou crente, né? Eu faço parte de uma religião, eu sou crente, aleluias. Eu sou mais que vencedora. E Deus falou não comigo. Deus falou, você sabe por que você é mais que vencedora? Porque quem vai lutar suas guerras sou eu, que sou esse maior que está com você do que aquele que está no mundo. Sou eu quem vai fazer. Agindo Deus, gente, em nome de Jesus, quem impedirá? E aqui lembra, aleluias, que João Batista, ele estava preparando o caminho, em nome de Jesus. Ele estava preparando o caminho para que o Messias viesse. E a palavra diz assim, tu, ó menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque há de vir antes da face do Senhor preparar o caminho. Preparar para dar ao povo o conhecimento da salvação e da remissão dos pecados. A palavra de Deus nos diz, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. E a gente precisa buscar a revelação na palavra de Deus. E onde está a revelação? Pessoa que amo tanto mergulhar na palavra de Deus, e o inimigo
Ele tem trabalhado justamente para eu não ler a palavra. Tem hora que a minha mente, ela dá um nó. E eu digo, Senhor, em nome de Jesus, então eu vou louvar. Senhor, então eu vou orar. Senhor, ministra meu coração. E sabe, Jesus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, aleluia. Que sabe o que ele faz? Eita, glória a Deus. Ele me faz viver a palavra na íntegra, com situações. Olha como Jesus é lindo, que Jesus está ministrando aqui no meu coração. A palavra de Deus diz, ele usa a parábola das 10 virgens, aleluia, glória a Deus. E parábolas são situações cotidianas, histórias que ele contava, que acontecia no cotidiano, para que tivesse o entendimento. Então, já, aleluia, que eu não estou conseguindo ler a palavra, eu vou fazer você viver a palavra. Por isso que eu chego dizendo para vocês, gente, Deus, ele faz eu viver literalmente na íntegra a palavra. E o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite? Que é necessário que nós venhamos nos prepararmos para tomar posse do milagre que está posicionado. Muitas vezes você olha e diz, Senhor, não estou ouvindo, é porque Deus, ele está trabalhando para o nosso milagre e aquilo que ele vai te entregar. Ele não quer que você perca. Em nome de Jesus, mas a gente tem que ter maturidade. Hoje, eu já vejo a palavra de um outro ângulo, mais profundo. Eu vou te dizer que quando Deus tem um chamado, é incrível. Tem momentos que, quando começa a guerra na mente, que eu abro a palavra assim, eu não estou entendendo. Então. Quando eu acordo, Deus fala assim para mim, apenas abra o meu livro. Eu abro o livro, vejo, eu fico pensando, quando eu olho, na hora, o Espírito Santo me coloca em uma linha, ele me diz o que ele quer falar comigo. Ele traz primeiro a revelação, aleluias, daquilo que ele quer falar comigo, e depois, aleluias, eu vou mergulhando nas Escrituras. Eu vou estudando a palavra. Estudar significa o quê? Você se preparar. A gente não pode fazer a obra de qualquer jeito, em nome de Jesus. E agora eu quero falar de Hebreus 10, 37. Pois dentro de pouco tempo, olha qual é o tempo, é pouco, aleluias. Chegou o tempo, aleluia, de Isabel e Zacarias viver o seu milagre. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E Hebreus 10, 37, pois, olha o tempo, ele não é longo, ele é pouco. Deus, ele sabe o tempo que ele vai entregar o nosso milagre, pois dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Eu quero te dizer que Deus, ele está chegando hoje, ele está entregando o seu filho, ele está entregando o seu milagre. Houve um tempo para aquela criança nascer, foram 9 meses, e a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, há um tempo determinado, um tempo de Deus. E sabe qual é esse tempo? O tempo que a gente adquire maturidade, para que ele possa entregar. Aleluias. O Senhor faz tudo no tempo apropriado. O que é o tempo apropriado? O tempo que está propício, o tempo que tudo vai dar certo é naquele momento. Então, em pouco tempo, aquele que veio, aquele que vem virá, e é Cristo, ele está vindo hoje na sua casa, na sua família, na situação onde você não tem conseguido, aleluia, enxergar a luz, porque ele é a luz, luz do mundo e sal da terra, ele vai iluminar os seus caminhos, em nome de Jesus. E ainda em Hebreus, presta atenção, fica ligadinho, em nome de Jesus, 11:11, o que significa fé? O firme fundamento, aleluia, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Imagine você acreditar, isso é você ter fé. Né? Em nome de Jesus, você vê um cenário, aleluias, um cenário que você diz, não tenho condição, não, como é que vai fazer? E hoje eu estava pensando, quando eu estava lá em cima, eu disse, meu Deus, há um tempo eu chegava aqui nesse lugar e eu não via como, eu não via caminhos, eu não via na minha condição, mas eu continuei. E eu dizia, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. E eu não queria. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Por um caminho que você veio, em nome de Jesus, seja amarrado e seja repreendido. E é algo que eu não queria, em nome de Jesus. Eu não queria, mas por obediência ao Senhor. Senhor, você não quer, mas é aí que eu te quero. E eu dizia, não, pai, eu não quero. E ele disse, mas é aí que eu te quero. Você não diz que, Senhor, né? É fácil. Eis-me aqui, quero ver verdadeiramente você se tornar disponível
para fazer aquilo que Deus te ordena. E quando eu olhei o cenário, eu disse, não tem possibilidade nenhuma, Senhor, não tem mesmo, porque não é você que vai fazer, quem vai fazer sou eu, em nome de Jesus. E Deus está falando, Ele está avivando hoje a nossa fé. Confia no Senhor. Sabe o que é confiar? É você entregue no altar do Senhor. Senhor, eu estou entregando essa incredulidade. Senhor, eu estou entregando a minha fraqueza. Em nome de Jesus, as minhas limitações eu estou entregando no seu altar. Confiar, assumir, deixar, confiar, deixar Deus assumir. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deixe Deus direcionar a sua vida, deixe Ele te conduzir. Em nome de Jesus. Quando completou esse tempo, o tempo que Isabel ela teve maturidade para entender, Deus entregou o milagre. E o que é tempo? Tempo é uma duração, aleluia, das coisas, né? Em nome de Jesus, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. E muitas vezes nós estamos parados em um tempo errado. Você está preso ao passado. Deixa de viver o presente e não pode se apropriar daquilo que o futuro tem. Em nome de Jesus, há um tempo determinado para todas as coisas e hoje completou-se o ciclo e é o tempo de você viver o milagre que Deus tem. Salmo 27:14. Aleluia. Olha o que o Senhor quer. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Porque você tem andado fraco, há tantas lutas, mas se você esperar, se você confiar, se você entregar ao Senhor os seus caminhos, os seus desejos, o seu sonho, Ele vai fortalecer o seu coração. E ainda continua dizendo, por 2 vezes, espera, pois no Senhor. O Senhor está dizendo, espere em mim, em nome de Jesus. Malaquias 3:6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós... Ó, filho de Jacó, não sois consumido. Filho do enganador, né? Eu não mudo, mas você, filho de Jacó, não é consumido. Mesmo com todos os seus erros, com todos os seus pecados, são as minhas misericórdias, aleluia, que são as causas de você não ser consumido, em nome de Jesus. Você sabe que a misericórdia é Deus colocar o amor, a compaixão dele na nossa miséria, na nossa falência, em nome de Jesus. E hoje, Deus ele está derramando para você essa fortaleza, aquilo que você precisa para continuar caminhando e exercer o seu chamado. Aleluia. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus está tirando, está dissipando todas as trevas e está fazendo você enxergar aquilo que Ele quer que você faça, onde quer que Ele quer te colocar, em nome de Jesus, aleluia, porque você tem fugido do seu chamado, pela sua vontade, por não querer, aleluia, Jesus, estar perto de pessoas, em nome de Jesus, que você diz, Senhor, eu não tenho paciência, eita glória, Ele está dizendo, esperar em mim é ter paciência, é aprender a ser paciente. Deus está trabalhando em nome de Jesus nas nossas fraquezas. E Ele está nos falando sobre uma preparação, uma operação de processo, aprontar alguma coisa, aleluia, para isso ou para serviço. Deus diz que tem tempo. E a gente precisa passar pelo processo para estar preparado, para ter maturidade. O nome Lucas, aleluia, significa luz, significa luminoso. Deus está tirando todas as trevas. Está tirando toda a cegueira espiritual e está fazendo você enxergar os sentimentos do nosso coração. As trevas, elas impedem que a gente enxergue que Deus ele já liberou um milagre. E que o tempo, ele não é longo. É um tempo determinado. O tempo é pouco. Olha que versículo, olha que palavra maravilhosa. Hebreus 10, 37. Pois dentro de pouco tempo, ele está dizendo que o tempo é pouco. A gente que acha, porque a gente quer tudo no nosso momento, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E quem é? Aleluias. E quem é que vem? Quem é que vem? É o Salvador. E se a gente precisa do Salvador, porque a nossa alma está em perigo. Em nome de Jesus e Deus, Ele quer salvar a nossa alma, Ele quer redimir nossos pecados. Entrega seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará, confia nele. Entregue seus caminhos, entregue sua vida ao Senhor para que Deus venha te direcionar. Muitas vezes o ser humano é assim, ele quer o milagre, mas ele não quer o dono do milagre, ele não quer o Senhor, ele não quer renunciar, ele quer fazer aquilo que ele tem vontade. Mas Deus está dizendo,
Sem mim nada podeis fazer, sem mim não há salvação. Deus quer salvar a mim e a sua alma. E não há, aleluia, milagre maior do que a salvação da nossa alma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, é o que Deus tem. Aleluias. E a preparação é um ato de tomar consciência das nossas próprias falhas, das nossas limitações, é livrar dos sentimentos de orgulho, em nome de Jesus. Deus, Ele quer nos preparar para que a gente venha receber o nosso milagre. Receba aí, em nome de Jesus, nessa noite, o seu milagre, porque é em pouco tempo e Deus, Ele está entregando o nosso milagre. E agora, para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue, porque Ele já está às portas, significa que não tem mais tempo nem para pestanejar, para pensar, não tem mais não, gente. Em nome de Jesus, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aqui nesse mundo é passageiro. É passageiro. E lá com Cristo é eterno. Em nome de Jesus. Então, faça essa escolha. Entregue os seus caminhos ao Senhor, mas Ele fará. Vamos orar essa palavra que o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo continue ministrando nos vossos corações. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, pela tua palavra, por esse pão fresco que desceu do céu. Obrigada pela cura, pela libertação dos meus sentimentos, meu Deus, porque a palavra, em primeiro lugar, corta em mim. Oh, Deus, eu te agradeço, Pai, porque todas essas batalhas, todas essas lutas que eu tenho passado, é a preparação para forjar o meu caráter, para que eu possa me apropriar do milagre. Existe um tempo no Senhor determinado para todas as coisas. A sua obra é completa, é obra de maravilha, em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor faz nos ver, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor não vai nos mostrar aquilo que a gente não possa tomar posse. E eu creio que o Senhor já colocou no coração das suas filhas muitos sonhos, em nome de Jesus, que elas venham sonhar, o sonho que o Senhor sonhou para cada um de nós, em nome de Jesus, que a gente venha estar posicionado para exercer o nosso chamado, porque a tua palavra nos diz, quando buscamos o reino do céu, todas as coisas, todas as coisas serão acrescentadas, em nome de Jesus, se é na vida sentimental, será acrescentado, se é na vida financeira, se é na família, tudo será acrescentado, se é uma provisão, se é uma liberação, tudo, ele diz que todas as coisas serão acrescentadas. Pai, que essa noite nós venhamos aprender com as virgens prudentes, aquelas que estão atentas, que se prepararam para a chegada do noivo, Pai, a fazer a sua obra com excelência, a estarmos cheias da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que toda loucura, que toda distração nessa noite venha cair por terra. Eu denuncio que Satanás tem usado para trazer peso, para trazer tristeza, está quebrado em nome de Jesus, que estejamos nós hoje posicionados. Senhor Deus, eu quero apresentar a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui. Eu creio que o Senhor preparou essa noite, Pai, em nome de Jesus, que cada um que aqui está vai estar recebendo em nome de Jesus das mãos do Senhor um milagre, porque o Senhor disse, aleluias, que é em pouco tempo, em nome de Jesus, ainda que a gente pense, em nome de Jesus que demorou, não. Deus, ele não tarda. Aquele que vem virá e não tardará. Ele chega na hora, em nome de Jesus, que cada uma possa receber um milagre, em nome de Jesus, gerado pelo Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi, meu Pai, colocado diante do teu altar, pedidos por libertação da família, por cura, por provisão, entra agora, que o Senhor também adentre, meu Pai, em nome de Jesus, os hospitais, que visite a corrente sanguínea, os ossos e os órgãos daqueles que estão enfermos, que quebre todas as cadeias espiritual, que toda apostasia venha cair por terra, que o Senhor avive o ministério chamado de suas filhas, Pai, em nome de Jesus, que a partir dessa noite nós não sejamos mais as mesmas mulheres, mas que sejamos mulheres prudentes, vigilantes, e que venhamos fazer com diligência tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Oramos também, Pai, em nome de Jesus, pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, que seja alcançado com cura, com libertação, que eles vejam, aleluia, a grande obra que o Senhor tem feito em nossas vidas,
começando por dentro, para que venha se externizar, em nome de Jesus. Que jovens que estão aprisionados no álcool, na droga, em nome de Jesus, venham ser libertos, que o Senhor quebre cadeias nessa noite. Meu Pai, eu também oro pela nossa nação, porque a tua palavra diz que feliz é o Deus, cujo Deus é... Feliz é a nação, aleluia, cujo Deus é o Senhor. Que sejamos governados pelo Senhor. Eu oro pelas autoridades eclesiásticas instituídas pelo Senhor. Levanta um povo cheio do teu espírito para clamar, para orar, para marchar. Em nome de Jesus, eu oro pelas nações que estão em conflito. Faz cessar, meu Pai. Existem famílias que estão cessando, famílias que foram dizimadas. Oh Deus, coloca a tua mão de poder. E aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que possa ser alcançado pela sua graça, pela sua misericórdia. Oro por Israel, porque o Senhor disse que nós temos que orar por Israel. Que aqueles que ainda esperam, meu Pai, o Messias, que a sua cegueira venha cair por terra e que eles venham se entregar ao Salvador. Meu Deus, salva a nossa casa, salva a nossa família. Em nome de Jesus, nós te pedimos, não permita que eles desçam à sepultura sem te conhecer. Meu Deus, em nome de Jesus, nem que seja no último momento, salva eles, Pai, porque a promessa, Pai, que o Senhor tem sobre nossas vidas, e como Josué ali declarou, nós cremos que nós e nossa casa, em nome de Jesus, serviremos ao Senhor. Em concordância, nós ligamos essa oração aqui na terra, está ligada nos céus. Eu quero pedir antes mesmo aos meus irmãos que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que faça essa inscrição, que compartilhe essa palavra, que deixe aqui o seu gostei. Não sei se você sabe, mas existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Seja hoje um instrumento de Deus. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e tenha uma noite maravilhosa, um sono reparador. E Deus hoje está entregando no tempo certo, em pouco tempo, o seu milagre. Receba em nome de Jesus. Amém.